Mauro, quer falar de forma breve para o pessoal da TV sobre o pedido de demissão da Abel Braga? Bem, o Abel Braga, ele ganhou o estadual, antes foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia na fase preliminar. O time vai se arrastando na Sul-Americana, vai mal no Brasileiro, perdeu a chance de vencer agora a União Santa Fé no meio de semana para ficar mais próximo da classificação, foi derrotado pelo Inter no fim de semana. O Abel entregou o cargo e o Fluminense agora terá quem? Marcão no comando técnico, para variar um pouquinho. De repente até o final do ano, né? O Fluminense coloca o Marcão de interino e vai embora. Eu acho que o Fluminense tem um modelo de gestão no futebol que tem que mudar, não é só o técnico não. E agora acho que investir no Abel Braga em 2022 realmente é para quem só acredita que possa ganhar um estadual. Só que o Fluminense fez investimento para querer mais. Ganhou um estadual, legal naquela hora ali, mas e daí? A gente vai seguir esse debate aqui sobre a situação do Abel Braga, deixou o Fluminense no YouTube da Jovem Pan Esportes, tem muito debate ainda lá. Bom, Mauro, você chegou a falar, né, que o Abel também pediu demissão no Flamengo. Sim, 2019. Agora, ele ganhou o Campeonato Carioca. Tem aquele negócio de iludir o torcedor? Porque ganha o Campeonato Carioca, mas é eliminado da Libertadores, pode estar quase sendo eliminado aí da Sul-Americana. E outra, já caminha para uma fase de fim de carreira para o Abel Braga? Você acha que daqui a pouco ele vai estar encerrando a carreira pelos trabalhos recentes? O Abel Braga, ele já há muito tempo não faz um bom trabalho, né? O melhor foi o do Inter, que ele herdou do Eduardo Cudê. Pegou o time montado do argentino e deu sequência. Fez lá os seus ajustes, mas era um time montado que liderou o brasileiro, inclusive, antes da chegada dele. Depois ele teve uma sequência de 9 vitórias e o time foi bem. Mas você pega o trabalho dele. No Flamengo foi aquém, no Cruzeiro foi um desastre, no Vasco foi péssimo. E agora no Fluminense ele ganhou o estadual, que é aquela história. São Paulo ganhou também o estadual ano passado. O resto do ano foi o quê? Foi nada. O Grêmio ganhou o estadual ano passado, ganhando de novo. Foi rebaixado de segunda divisão. Ganhar estadual não significa nada em relação ao que vai ocorrer no restante da temporada, né? Isso está mais do que provado. E o Fluminense, a exemplo do Palmeiras, ele acelerou um pouco o seu processo no começo do ano, porque ele tinha os jogos da fase preliminar da Libertadores. Então montou logo o time, definiu a forma de jogar. Fez alguns jogos fracos na Libertadores e ainda se estava vencendo, foi avançando. Teve uma sequência de vitórias que foi recorde, né? Mas jogando também contra times fracos do Rio de Janeiro, pegando um Botafogo e um Vasco muito fragilizados. O Botafogo agora está se fortalecendo, mas o time do estadual no começo do ano era bem pior do que o atual, né? E no final conseguiu derrotar o Flamengo merecidamente, mas também o Flamengo em crise, né? Também o Flamengo em crise. Se fosse o Flamengo organizado jogando bem com o elenco que tem, será que o Fluminense teria sido campeão carioca? Aproveitou a chance, não estou discutindo o merecimento, pelo contrário, trabalhou melhor naquele momento. Mas o Fluminense, em momento algum, teve um time, salvo aquele jogo, o último jogo 1-1 com o Flamengo, que foi muito bom. E talvez o jogo com o Botafogo também, que eles venceram muito bem, o Fluminense fez muito bem. Mas que poderia ter vencido, né? Foi 1-1, mas é para ter vencido. Exato, jogou bem melhor que o Flamengo. Mas se você analisar o geral, assim, nunca foi um trabalho tão consistente. As ideias do Abel Braga como técnico, elas estão do passado. Não cabe mais, gente. Não dá mais. O futebol mudou. Enfim, mas ainda eu acho que a escolha do Abel já mostra que o Fluminense tem um modelo de gestão superado. O presidente meio que centraliza as decisões, né? Aí contratou vários jogadores. E tem isso. O Fluminense fez um investimento do seu elenco para esse ano pesado dentro da realidade financeira do clube. Esperando o quê? Avançar na Libertadores, ganhar o estadual, mas não tinha nem premiação, né? Porque as coisas não andam muito bem lá naquele modelo que eles adotaram lá de venda de televisão para um, para outro, tal coisa que funcionou. O fato é que tem lá um título, a torcida ficou feliz, mas acabou ali. E era para ser mais. Você ganha o estadual em cima do Flamengo. Depois de 10 anos você ganhar um título minimamente relevante. E aí, de repente, você perde o técnico na sequência? Só te interromper rapidinho, Mauro. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Então agora estamos na rádio e no YouTube, o Mauro César falando sobre a saída do Abel Braga do Fluminense. Enfim, eu acho que o Abel para mim, ele é um técnico do passado e há quem ainda acredite nele e vista nele. Em 2019 já foi um erro quando o Flamengo contratou e agora o Fluminense fez a mesma coisa. Uma coisa é você gostar do cara, a história dele, o currículo dele, outra que ele pode oferecer. Isso aconteceu com o Muricy Ramalho. Tão vencedor no São Paulo, no Fluminense também foi campeão, né, em outros clubes por onde passou com sucesso. Chegou uma hora que não dava mais para o Muricy. Você pega os últimos trabalhos dele, já não eram bons. E teve também questões de saúde, tudo passa. Foi buscar uma outra função, está lá no São Paulo, agora num outro papel. E o Abel, ele insiste em ser técnico. Eu acho que ele hoje não tem condições de ser técnico num time que pretende ser competitivo. E você pega o time do Fluminense nos últimos jogos, nossa senhora, uma coisa absolutamente medonha, um time muito desorganizado. E não havia realmente nenhuma perspectiva de melhora. A saída dele, eu acho que
tentativa de encontrar uma solução. Pelo menos ele teve essa autocrítica, né? De perceber que não dava mais. Mas isso, na opinião de vocês, pode ser também uma falta de estudo, né? Porque a idade também não é documento. Você vê o Ancelotti na Europa, né? Sim. O Ancelotti não para de ganhar, não para de comandar grandes clubes e realmente é um treinador mais velho. É idade ou é falta de estudo, de querer se reinventar, Zé Ricardo é jovem, está lá no Vasco fazendo um péssimo trabalho. Isso, porque a gente está falando de treinadores mais velhos, né? A gente falou do Abel, do Muricy. Pode ser também um erro dos treinadores brasileiros de não se reinventar. Você mesmo diz, ir morar na Europa, assistir jogos desses grandes clubes, como você falou que o treinador da seleção brasileira deve fazer. Eu acho porque, né, não é só questão da idade, talvez seja aquele negócio da reinvenção, né? Sim, eu acho que não é idade, não. Claro que um técnico com 60, 70 anos pode trabalhar muito bem. Eu nunca achei o Abel Braga um dos melhores técnicos do Brasil, em nenhum momento, nem mais anos atrás. O Luxemburgo, por exemplo, sim, para mim é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro e por muito tempo foi o melhor técnico brasileiro, né? Tele Santana. Sim. E o Abel, acho que ele nunca atingiu esse patamar. Não é que agora ele tá. Eu acho que o Abel sempre foi um técnico bom aqui. Ele fez o trabalho dele dentro do mercado brasileiro, mas acho que nunca chegou no patamar do Luxemburgo, do Felipão, cada um no seu estilo ali. Acho que ele nunca foi um técnico desse patamar. O próprio Muricy, acho que não era um técnico melhor que o Abel. E assim, o que o Fluminense apresentou com o Abel não foi nenhuma novidade. Aí tem uma coisa que eu acho que é a maior defasagem dos técnicos brasileiros em geral, que alguns eu acho que têm uma preocupação com isso, mas outros ainda têm um discurso muito parecido, e aí incluindo os veteranos e os mais jovens, que é organização ofensiva. Porque ainda existe muito aquele discurso de que se ajeitar bem a defesa, lá na frente o talento individual vai resolver. Não, o jogo tem cada vez menos espaço. E aí você tem que se organizar também para atacar. Não que o jogador vai virar um robozinho que só vai... Não é isso. Mas o time tem que ter uma organização para furar defesas. Isso a gente vê nos jogos pelo mundo. E acho que aqui no Brasil essa organização ofensiva, ela veio muito forte em 2019. Não só com o Jorge Jesus, mas com o Jorge Sampaoli também. Que eu particularmente gosto mais do Sampaoli do que do Jorge Jesus. Se eu tivesse uma escolha, você tem os dois para escolher para dirigir o seu time, eu traria o Jorge Sampaoli. Mas aí é gosto meu. Mas acho que os dois trouxeram essa questão da organização ofensiva aqui no futebol brasileiro e acho que hoje temos técnicos brasileiros com essa preocupação. O Rogério Ceni, por exemplo, é um deles. Pode às vezes não conseguir executar tão bem, mas ele se preocupa em organizar o time dele para atacar e furar defesas. Eu acho que esse conceito ainda é o que está mais atrás aqui nos técnicos brasileiros em geral, não só no Abel, que é um treinador mais velho, também alguns jovens, aquela coisa, vou fechar a casinha aqui e depois não tomar gol, aí achar uma bola para ganhar o jogo. Não, hoje, até pela falta de espaço, você tem que se organizar também para atacar. E acho que isso ainda melhorou, mas ainda não é tão... Os técnicos não se dedicam tanto a isso como deveriam, como o futebol de hoje exige. E não é tão fácil fazer isso, né, Bruno? Porque pode ter essa ideia, esse conceito de melhorar o ataque, o poder de fogo do time, mas não tem instrumento para isso, né? Os jogadores, alguns chegam na cara do gol e chutam para fora do estádio. Então, e aí você, de maneira geral, culpa o treinador pela ineficiência. E na verdade, se você olhar com frieza e sem grande comodismo, né, você fala, o técnico até que tem uma ideia legal, mas o cara não consegue colocar a bola para dentro do gol. Existe isso. Com relação ao Abel Braga, eu entendo que ele poderia exercer um outro tipo de função no futebol, né? E quando se falou Abel Braga voltando, eu imaginei do professor Antônio Lopes, que em determinado momento deixou de ser treinador para ser tipo coordenador, supervisor. Então, Autuori também. Autuori. Então, o Abel Braga, eu acho que tem uma carga de experiência importante que poderia ajudar numa outra função. Exemplo, citado aqui, Muricy Ramalho, que o Mauro César citou aqui. Tá certo? Ele não é técnico hoje, mas ele exerce uma outra função. Eu acho que de aconselhamento, de observação, de coisas que já viveu e até de modernidade. Se o cara se atualizar, pode ajudar muito. Mas como treinador à beira do campo, eu não esperava que ele voltasse. Voltou e eu gostei muito que ele foi o campeão, porque pela história todo mundo sabe dos problemas que enfrentou e aquela curtição toda, a emoção, ele ter sido campeão do Rio de Janeiro, que é a casa dele, que é o quintal dele. Eu achei legal que ele voltou. Agora, voos maiores, eu concordo, realmente
Não dá. E aí não só, né, o Piperno, dos treinadores mais velhos não, né? A gente já cansou de falar aqui quantos treinadores estrangeiros vieram para o Brasil e saíram vitoriosos porque os treinadores brasileiros realmente eles ficaram ultrapassados. Então, é uma lição sim, os treinadores brasileiros eles precisam se reinventar. A gente já tem aí o Abel Ferreira se destacando de novo, os 3 principais times do Brasil hoje. Os 4, bota o Corinthians também que investiu muito. Nenhum tem técnico brasileiro. Você tem o Abel Ferreira no Palmeiras, você tem o Mohamed, o Turco Mohamed no Atlético Mineiro, você tem o Paulo Souza no Flamengo e você tem o Vitor Pereira no Corinthians. Será que os técnicos brasileiros eles vão continuar perdendo espaço? Então, o futebol jogado aqui no Brasil está muito ruim, até 2019, 20. Só que ele estava muito ruim, a gente criticava e tal, né? Porque você assiste jogo bom pela televisão toda hora, né? Mas ainda era muito difícil, não era uma tarefa fácil a gente perceber o nível de defasagem de quem comandava os principais times aqui do Brasil, até que comece esse movimento de contratação desses gringos. Porque em 2016, 17, 18, 19, também houve a ascensão de uma leva de técnicos jovens. O Mauro citou o Zé Ricardo, enfim, o Valentim, outros por aí, do Corinthians, Carilli, Jair Ventura, pelo amor de Deus, que inclusive tentou barrar, enfim, reclamou muito quando o Flamengo contratou o Rueda, aquilo foi um absurdo e tal. Mas então, o Osmar Loz no Corinthians, que está tentando lembrar. Aí você E não é só o Jair Ventura que reclamava, não. Muito treinador brasileiro ficou reclamando, estão priorizando o treinador estrangeiro. Não, mas é que naquele primeiro movimento lá, Pilar, quando o Flamengo trouxe o Rueda, eu lembro de ter lido umas entrevistas do Jair Ventura, que foi o único bom trabalho que o Jair Ventura fez na vida, né? Enfim, não adianta rir. Ele vai falar, salvei o Juventude, foi no Botafogo. Mas Botafogo não. Bom time e tal, ele arrumou bem. Aí, né, enfim, tava lá grandão. Olha, eu acho errado o cara vir pra cá e não fazer os cursos aqui e tal, como se fazer os cursos daqui o cara fosse aprender alguma coisa. Mas, enfim. Aí, naquele momento, então, havia uma esperança nessa jovem guarda, né, nessa mudança geracional. E nenhum deles, à exceção do Carilli, né? Nenhum deles fez depois trabalhos mais relevantes. Aí vem, então, essa turma de estrangeiros. Quando essa turma chega, você começa a ver rapidamente o impacto, a diferença. E aí você começa, porque assim, todo mundo que era bom aqui no Brasil, puxa vida, o Mano Menezes, só faltava estender tapete vermelho para ele. O gatilho foi o Sampaoli, né? Exato, time ruim de Santos aí. Desculpa interromper, mas só para você ter sequência nisso. Quer dizer, em uma semana o Santos começou a chamar a atenção. Opa, lógico, é isso aí. Não precisou de tempo. Uma semana você tem coisa diferente. Tem coisa diferente. E aí, quer dizer, você começa a olhar para os trabalhos do Mano, Filipão e tal, essa turma toda, e fala, opa, pera lá, eu quero mais futebol que isso. Outra coisa, com o Mauro, assim, uma coisa é você ter o elenco do Liverpool, você pega o elenco do Liverpool, do Manchester City, você sabe que são timaços, ele vai jogar bem. Agora, eu quero ver, por exemplo, o cara introduzir no time dele o prazer de jogar bola como a Atalanta, que sabe que não vai ser campeão, mas andou, em terceiro, quarto campeonato italiano, 5 anos seguidos, fez boas campanhas em Champions, ganhava de 4, 5, 6, depois perdia de 3. Ontem empatou 4x4 com o Torino. Empatou 4x4, pô, isso é delicioso ver. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, o Cuiabá empata 18 jogos do Campeonato Brasileiro. Pô, tá fazendo uma boa campanha, o time tá arrumadinho. E é 0x0, 1x1, 0x0, 1x1 de vez em quando, 1x0 pra cá, 0x1 pra lá. Não é esse futebol que a gente quer ver. O próprio Villarreal já fez boas partidas também e foi campeão aí da Liga Europa, chegou agora numa semifinal. Eu tenho respeito pela carreira sair... do Abel, mas assim, acabou, acho que chegou ao limite. Não sou eu que vou pedir para ele se aposentar, isso aí é o cara que tem que... Ele tem livre-arbítrio para isso. Mas eu acho que acabou, né? Quer dizer, essa geração aqui no Brasil acabou. Mas esses simpatinhos do Cuiabá não é bom em relação ao que ele tem para oferecer nesse momento? Não, Vanderlei, eu concordo contigo, mas claro, mas eu concordo com ele, a nossa mentalidade muito assim, vamos conseguir o resultado e não de jogar bola. É o caminho, Vanderlei, é como ele fez para chegar ao empate. Eu entendi perfeitamente, só estou dizendo que ele integra uma divisão que ele claramente é mais frágil que os outros. Então, se
empatar com o Flamengo, empatar com o Palmeiras, por exemplo, né? Mas, pô, é um negócio ótimo. Mas eu vou pra dizer, eles. por isso que o time que eu amo ver jogar é a Atalanta, porque é o Cuiabá lá da Itália. Então, eu concordo com o Vanderlei na questão. Quando ele pega o grandão, Era, né? sim. Agora ficou Mas, bom. tipo, quando ele pega o Juventude, ele joga igual, assim. É 0x0, 1x1, assim. Não tem nada de diferente. É meio que um jogo de Série B na Série A. Você fala, tá, legal, eles estão aí com todo o mérito. Não só o Cuiabá. Entra vários clubes aí. Atlético Você tem Goianiense, Cuiabá, toda Juventude, uma Atlético coisa, Goianiense, Avaí. E times grandes também, né? Que tem até vários na Série B. Você vê o jogo e fala, cara, não tem nada de diferente, né? Não tem uma ideia, assim, ousada. Algo, assim, isso aqui é interessante. O time tem seus limites, mas isso é interessante. Não, é um jogo... se sair um gol, você tem que dar graças a Deus. Mas o Atalanta virou Fortaleza. Aí é O quatro Fortaleza brasileiro. foi interessante, Opa, com o Vojvoda, com outro gringo. Mas eu acho que também tem a questão que lá o treinador tem mais segurança que aqui. Porque aqui o treinador sabe que ele vai pegar um time. Se ele não ganhar por 4, 5 jogos, ele vai cair. Lá não. O treinador do Atalanta, ele pode arriscar um pouco no começo de trabalho, porque ele não cai. E não é um jovenzinho, hein? Sim, aqui ele cai. Aqui o treinador, ele precisa jogar pelo E resultado. já entra com a seguinte conversa. O clube, citamos o Cuiabá aqui, mas podemos, porque está na discussão. Subiu o Cuiabá e já tem o discurso, subiu para cair. Essa é a conversa, ou não é isso? Sim. Esse clube subiu, vai cair. O cara quer pôr 18 na defesa para não tomar gol. Ou não é verdade? Desce o presidente, o maqueiro. É claro, porque eu já entrei aqui porque os caras já estão dizendo que no final do campeonato eu já estou rebaixado. Né? Então tem muito disso, nós temos que pensar nisso também. E é isso aí também que ele falou, né? Perdeu 3-4, tchau.